Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao 9º episódio do A Fonte da Gigahertz, nessa segunda-feira, dia 8 de agosto, patrocinado mais uma vez pelo Text Expander e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e, claro, temos aqui também o Felipe Espósito, tudo bem? Tudo bem, Marcos, e você, como vai? Tudo beleza, eu quero saber o quanto de Bomberman você jogou nesse fim de semana. Olha, joguei um pouquinho, viu? É um jogo que eu gosto bastante e agora, pra quem é fã também, tá disponível no Apple Arcade. Então, né, eles voltaram... Eu joguei um pouquinho, porque também, quando era criança, era divertido, né? São jogos que... A gente já até comentou, acho, sobre isso no Apple Arcade aqui, que eles estão apelando... Tiraram um pouco daquele foco de jogos de arte, de estúdio de games e começaram a entregar o que o pessoal queria, né? Então, agora dá pra ver um outro jogo com um pouquinho de apelo até de nostalgia e o Bomberman acerta na mosca disso, né? Com certeza. Já faz um tempo que o Apple Arcade vem apostando nessa de jogos clássicos, que a própria Apple chama assim. Então, eles estão indo atrás de tanto de jogos que já existiam no iPhone lá antigamente, que foram descontinuados e hoje eles deram um jeito de remasterizar esses jogos, como também atrás dessas franquias clássicas, como é o caso de Bomberman, que é um jogo que é até hoje, né, mas já foi muito mais famoso lá antigamente. Eu lembro de ter jogado Bomberman nos Nintendos e ele ganhou versões mais modernas depois para PlayStation, Xbox, mas eu lembro de jogar Bomberman muito antigamente nos Nintendos e agora tá aí, ganhou uma versão nova pro Apple Arcade. Essa versão ela tem modo multiplayer, tem algumas coisas diferentes, tem umas músicas diferentes. Mas é um jogo Bomberman, é divertido. E é legal ver esse tipo de jogo, uma franquia bem conhecida no Apple Arcade. Porque tinha isso que você disse, que a Apple ela lançou o Apple Arcade com aquela coisa de trabalhar com jogos mais conceituais, com estúdios diferentes. E pelo jeito isso não estava chamando muita atenção e agora a Apple está correndo atrás de nomes um pouquinho mais famosos pro Apple Arcade, né? Não chega a ser um super jogo AAA, mas é algo que chama bastante atenção, né? Você ter um Bomberman disponível ali junto com a assinatura e que você não tem compra interna, não tem nada e pode jogar à vontade. Bem bacana. E lembrando que no caso do Bomberman, está disponível para iPhone, iPad, Mac e até Apple TV, porque não são todos os jogos que rodam em todos os aparelhos, alguns são só para iPhone, iPad. Esse não, está disponível para todos, então dá para aproveitar bem. Não é que eles criaram uma dinâmica, né, inovadora, diferente, mas tem uma mistura muito grande com música, né? Eles estão muito orgulhosos das músicas, até na descrição fala, muitas músicas foram criadas exclusivamente para o jogo e tem... Eu vi até uma das avaliações do jogo falando, putz, é tanta atenção na música que a jogabilidade, não é que ela ficou em segundo plano, mas ela tem o que melhorar, né? E eu tive um pouco de... Eu não sei se é porque eu tô ficando velho, mas tive um pouco de dificuldade pra poder passar ali pelo painel e se eu quisesse virar à direita, ele virar à direita, né? Naquele grid que tem. Então, eu não sei se é uma coisa que falta um ajuste ou não, se eu que falta o ajuste mesmo. Não, eu achei também que tá um pouquinho diferente, até me perco com a música, porque realmente eles fizeram um trabalho que eles dizem que tem músicas criadas exclusivamente pro jogo, em parceria com compositores japoneses, e bacana, mas acho que dá pra melhorar, mas mesmo assim foi legal abrir ali um jogo do Bomberman depois de tanto tempo sem jogar. Ah, sim, né? Nostalgia total. Com certeza. Agora, pedacinho de For All Mankind aqui. A gente começou uma tradição no meio da temporada, então vamos seguir com ela. Quem não quiser spoilers ou não estiver assistindo, dá só pra pular o capítulo. Mas curti esse último episódio, hein? Como a gente vem falando, cada vez mais emoções em For All Mankind, muita coisa acontecendo. A casa caiu pra algumas pessoas, né? Tá perto de cair. O negócio tá tenso e rumo ao episódio final da temporada agora. Teve, acho que foi, sei lá, há uns 4 ou 5 episódios que eles mostraram que existia aquele sistema de gravação dentro do salão oval da Casa Branca, né? E é uma coisa que foi isso, inclusive, e que derrubou o Nixon, né? Porque tinha as gravações dele e depois também o Watergate, né? O gate original, né? Muita gente não sabe esses gates das coisas da Apple, vem ali do Watergate, que basicamente, sob mando dele, ou pelo menos com a ciência dele, o Partido Republicano invadiu lá no hotel do Watergate lá e invadiu
o comitê dos democratas pegar a informação, roubar documento. Basicamente é isso, né? Exatamente isso. Mas aí que começou os gates todos, esse foi o escândalo do Watergate, que inclusive foi o que derrubou o Nixon, né? E na história mesmo, eles estavam dando a dica já de que... Eu acho que eles não tinham falado ainda especificamente sobre isso, mas que ele não tinha sofrido impeachment. E nesse episódio mesmo, a presidente Wilson, ela fala, não, vocês o quê? Impeachment em mim? Um presidente não sofreu impeachment nos Estados Unidos há 120 anos. Eu falei, mas espera aí. E aí você vê, né, que lá no Salão Oval mesmo tem um quadro enorme do Nixon, né, tá entre lá o George Washington e o Lincoln, eu acho, né, e aí Isso. Tem lá o Nixon acima dos dois, com uma importância muito grande, e também eu dei uma pincelada nisso na semana passada, tem aquela a história toda da presidente Wilson e tudo mais, e como eles podem tomar um caminho diferente aí, mudar a história de um jeito importante, e no final do episódio ela salvando não só a pele do marido dela, que é aquele marido, né, não por conveniência, mas estrategicamente ela casou com ele para ser aquele padrão de político, casal, família, aquela coisa toda, e se assumindo gay, e até depois e dando a medalha de liberdade, né? Medal of Freedom. Isso. Porque daí chega bem ali no finalzinho, ela vem, ela entra... Porque tá todo mundo na expectativa de que ele meio que vai se assumir ali na frente da imprensa pra livrar ela, pra fingir que ela não sabia de nada, e aí ela entra antes e faz o discurso. Foi uma cena bem legal, teve lá a questão da medalha pro astronauta também, que tinha passado já por aquela situação em alguns episódios anteriores. Então foi uma cena bem interessante de ver. Curioso agora pra saber também se isso vai ter mais repercussões, lógico, até o último episódio aí. Mas, de fato, foi um momento bem interessante, justamente porque tinha, né, essa expectativa de que ela tá ali, ela não vai fazer nada, vai ficar por isso mesmo. Já tinha essa discussão de que estavam pressionando ela, que talvez podia rolar um impeachment, e eles fizeram algo bem... Não sei se inesperado, mas foi bem bonito, assim, de ver essa cena. Foi legal. E é uma das poucas situações, a gente já falou sobre isso, como For All Mankind, eles sempre jogam com as cartas todas abertas pra gente que tá assistindo, e o entretenimento da série, uma parte dele, é ver os personagens indo descobrindo o que a gente já sabe, né? Então essa foi uma das raras vezes em que a gente foi surpreendido também quer dizer, surpreendido não porque eles estavam telegrafando o episódio inteiro que era isso que ia acontecer, mas ainda assim que ela teve uma surpresa pra plateia e não só pro... Eu esqueci o nome do marido. É marido, eles são casados de verdade, mas assim, do marido dela. E é curioso. É que essa série ela não é tão relevante culturalmente, eu acho, fora do universo do Apple TV Plus e da gente que gosta e tudo mais. Mas não é uma série que... Sei lá, se fosse uma série com uma abrangência gigante de uma Netflix, por exemplo, a repercussão acho que seria diferente até pela a parte social e política mesmo, né? Uma presidente republicana, né, fazendo isso e tudo mais. E só tem mais um episódio, né, pra acabar essa temporada? Só mais um episódio. A gente vai ter o 10º episódio nessa semana agora, de quinta pra sexta-feira, como sempre, e aí acabou a temporada. Então tá naquele caso que a gente já sabendo que vai pular 10 anos pra próxima temporada, tem um monte de coisa acontecendo e rolando, né? Teve um negócio no finalzinho do episódio ali da Kelly desmaiada e com algum tipo de problema ali, a gravidez dela que já tá avançada, né? Deve estar, se pulou uns 4 meses no começo do episódio, devia estar de, sei lá, uns 6 meses. Eles falaram isso, o tempo de gravidez dela, não? Eles não falaram o tempo, mas dá a entender que é isso mesmo, pelo salto de tempo que rolou. Isso, E também outra coisa, né? A Leida lá, com o negócio da Margot, que a gente também tinha comentado. Essa também foi uma coisa que ela contou lá pro... Como é que chama o colega, esse colega de trabalho dela? Esqueci. Mas... Bill, não, eu não lembro agora. Bill, você falou, você ensaiou um Bill, talvez seja Bill. Talvez Bill. Ele tem cara de Bill, né? Ele na minha cabeça é Bill. Então ele tendo ido pro FBI sem a gente ter visto, né? Foi um pouco de uma surpresa mesmo. E não sei, você quer chutar o que pode acontecer com essa situação? Ou o que você acha que vai acontecer em geral no próximo episódio, pra gente ver se acerta? Olha, pra mim agora, né, como a própria agente lá do FBI falou, eles vão investigar com ou sem a autorização da menina, da Leida, né, porque ela falou, não quero que investiga mais, isso aqui, porque bateu na consciência, né, o arrependimento, porque
apesar de tudo, ela e a Margot eram bem próximas. Aham. Mas a pessoa ainda falou, não, agora a gente vai investigar e é isso aí. Provavelmente acho que vão descobrir as coisas que a Margot fez, porque ela, mesmo tendo um motivo ali, ela meio que foi uma espiã dentro da NASA, né? Sim. Então isso com certeza vai ter consequência. E não me surpreenderia ver, tipo, ela sendo demitida e sumindo da próxima temporada, até porque a gente vai ter outro salto de tempo. Ela já tá, né, na série envelhecendo e quem sabe talvez a Leida ganhe aí um cargo de diretora, sei lá, alguma coisa assim. Sim, assim, né? Hoje, olhando o personagem da Leida, ela não tem experiência de liderança para liderar a NASA, né? Dando um salto de 10 anos, eles podem. Qualquer coisa pode ter acontecido, inclusive ela ter desenvolvido as ferramentas e, de fato, ser a diretora da NASA. O que eu chuto que vai acontecer com a Margot é que ela vai ser. Ela vai pra Rússia. Se eu pudesse chutar, né? Como é que você deixa a história interessante pra mantê-la até na próxima temporada, né? Ela, assim como ela tentou trazer o russo lá, né, pra conseguir dar asilo pra ele, porque ela não vai ser mandada embora, ela vai ser presa, né? Por espionagem e traição à pátria e tudo mais. Então seria, para a história, muito interessante o russo do lado de lá mover os pauzinhos dele lá e conseguir trazê-la, porque para a Rússia é muito importante, né? Ter a diretora da NASA ali trabalhando para eles agora, nem que seja só para salvar o pescoço dela, ela não passar a vida inteira presa, né? Então seria É uma aposta boa. Então, né? Um tempero interessante. Ela não ser extraditada, porque eles não fariam isso, mas ela darem um jeito dela ir fugida pra Rússia. Né? E a história do Elon Musk cover lá, eu acho que é a mais fraquinha que tá acontecendo, né? Acho que a menos relevante no momento, né? Teve aquele momento de queda, entre aspas, dele, porque o conselho da empresa já não quer mais financiar o que tá rolando. Aí tem toda aquela história de que querem tirar ele como CEO, mas é uma história meio que tanto faz ali o que tá acontecendo, e eu tô mais interessado com aquele momento ali no finalzinho que eles descobrem que tem outras pessoas lá em cima, ou pelo menos outra pessoa. Isso aí eu tô bem curioso pra ver qual que vai ser o desenrolar. Eles tinham dado umas 3 pinceladas sobre Coreia do Norte indo pra lá, né? Mostraram um foguete, mas mostraram uma coisa ou outra, acho que até pra poder esquecer mesmo e ser surpreendida, mas já quem tivesse prestado atenção teria as cartas ali pra saber que isso teria acontecido. E eu acho que foi preparação mais pra Coreia do Norte ter um papel mais relevante pra próxima temporada, né? Do que qualquer outra coisa, porque é engraçado como nessas situações a Índia, ela é sempre um país que tá lá, mas é sempre pacífico, tá sempre, né? Estão sempre fazendo as coisas deles. Indiano geralmente é escalado para interpretar cientista, coisa assim, então aparece nos Estados Unidos ou no que já existe sempre como funcionário, mas a Índia, especialmente nessas histórias, né, quando conquista alguma coisa, tá sempre fazendo dela. Então ela tá lá também, ninguém viu, ninguém perguntou, ninguém nem mostrou que a Índia tava lá, então tava lá também em Marte. Mas a Coreia do Norte, pelo mesmo, acho que, sei lá, pela mesmo interesse de fantasia que as pessoas têm em relação à Rússia, e especialmente americanos, né, com essa rivalidade, a Coreia do Norte também, por ser um país mais misterioso, né, e sempre querendo fazer as coisas, mas com restrições orçamentárias. Então acho que vai ser legal ver a Coreia do Norte. Talvez na próxima temporada vai ser tipo o que a Rússia foi pra essa, e pra primeira também, a Coreia do Norte ir pra próxima, né? Especialmente se essa situação que aconteceu no finalzinho aí do episódio escalar ainda mais, né? O negócio vai ficar tenso, mas como eu disse, último episódio semana que vem, e aí a gente vai ter que esperar provavelmente mais um ano pra descobrir o que é que vai rolar. É isso aí. Agora, uma outra estreia que teve, não sei se você teve tempo de ver, eu não consegui ver, mas tô curioso, é o filme Luck. Tem nome em português já traduzido, Luck? Eles usam o mesmo nome em inglês aqui no Brasil. Não tive tempo de ver, mas realmente vi os trailers, vi a divulgação que estão fazendo e parece bem promissor. A divulgação tá pesadíssima, né? Na home mesmo, no site da Apple e tudo, né? Tá pesadíssima. Fizeram ali no site da Apple toda uma interação com a animação e os produtos. Aí tem os personagens ali na home. E não só isso, mas aqui no Brasil mesmo, para quem não acompanhou, o dublador do gato, que é ali o principal personagem do filme, é o Gregório do Vivier, do Porta dos Fundos.
E eles até lançaram um vídeo no Porta dos Fundos divulgando o filme do Apple TV Plus. Então, a Apple tá apostando bastante nesse filme, que acho que é a primeira grande animação do Apple TV Plus. Já tem algumas animaçõezinhas, mas acho que esse é o primeiro longa, a primeira animação grande deles. Eu não sabia que era ele que dublava, não. Bacana. Estrategicamente é muito importante a Apple emplacar uma animação dessas, ainda mais porque, se você for pensar, né, que é pelo Sky... Não é Skydance? É Skydance. É Skydance, Então é que eu confundo com o Sundance é o festival e Skydance é o estúdio. Skydance é o estúdio, Que é do John Lasseter, que era, né, da Pixar, e saiu de lá, né, sob condições não tão pacíficas, né, ele pisou na bola. Mas, e a Apple tem o histórico com a Pixar, né, o Steve Jobs comprou lá, a Pixar era da Lucasfilm, e aí comprou a Pixar, passou um tempão sem fazer muita coisa, estavam só melhorando o software e hardware ali para depois poder fazer. E fizeram o Toy Story, daí pra cima todo mundo já conhece a história, né? E eu não vi nada. Quando eu vejo o filme, eu não sei como é que você é. Com filme e com série, na verdade, eu não gosto de ver nada sobre nada, não sei contexto, não sei quem tá. Eu vejo um pôster, me interessou, falo, beleza. Ou então, filme novo do diretor tal, da diretora tal. Beleza, me interessa pelo diretor ou diretora, quero ver, eu já compro a ideia e não vejo teaser, trailer, foto, review, muito menos, né, antes de ver o filme. Você tem isso ou você é mais tranquilo com essas coisas? Um trailerzinho eu vejo, mas review eu geralmente evito, porque às vezes eu gosto de um filme que ninguém gostou, às vezes eu não gosto de um filme que todo mundo gostou, então eu não vou muito pelos reviews, não. Uhum. Eu evito ao máximo, então eu não sei quem tá no filme. Eu chuto, por exemplo, né, se eu fosse chutar, sei lá, o John Lasseter com a Pixar sempre teve atores e atrizes que iam com ele, faziam os filmes com ele, que era da Pixar, mas que era meio tradição, assim, então espero, ou chuto que vão umas vozes que a gente vai reconhecer devem estar por lá também. Mas estou curioso, vamos ver se até a semana que vem a gente consegue fazer a lição de casa e talvez ver esse filme e a gente comenta sobre ele. Mas tá aí, a primeira grande aposta de verdade mesmo, levando a sério, de animação da Apple. E se conseguir emplacar esse aí, tem chances, aí aumenta a chance dela investir ainda mais. A gente ter, sei lá, 2, 3 animações por ano, que tem sido mais ou menos o calendário da Pixar com a Disney, streaming e tudo mais. É uma outra estratégia hoje em dia do que só cinema pra... Que é tipo o Oscar de animação, né? É uma vez por ano que a Pixar ganha alguma coisa, né? Então, certamente, um dos planos da Apple é conseguir ganhar um Oscar de animação, porque aí estabelece de vez a plataforma e a Apple como uma gigante do cinema, né? Com certeza. Se a Apple eventualmente ganha um Oscar de animação, tira o Oscar da Pixar, né? Porque todo ano é a Pixar que leva. Uhum. Aí vai fazer bastante barulho. Eu peguei aqui, eu tentei achar a lista rapidinho aqui dos últimos anos, eu não consegui, mas a Pixar tem 11 de 16 prêmios que ela foi indicada de melhor filme. E em segundo lugar vem a Disney com 4. Então, é uma distância meio enorme, né? E a DreamWorks tem 2, a Studio Ghibli, né? Que merecia ter tantos mais, mas tem um só com o Spirited Away, que eu esqueci como é que é o nome em português. Chihiro, Viagem de Chihiro. Ah, sim. Que é lindo, inclusive. Mas vamos ver, né? Então, não sei. Torcer pro filme ser bom. Semana que vem a gente comenta sobre ele. Tomara que seja bom. Mas parece promissor, parece bem promissor e, de fato, a Apple vem investindo bastante na divulgação, porque parecem realmente acreditar que tem potencial de ganhar prêmios, por exemplo. Então, semana que vem a gente comenta mais sobre. Isso aí. E uma última coisa sobre a Apple TV, na verdade, foi uma matéria que você reportou, que veio lá do Flávio Rico, que a Apple deve investir pela primeira vez num conteúdo brasileiro original para Apple TV Plus, né? É isso mesmo, segundo o Flávio Rico, que para quem não conhece ele é um colunista de TV que sempre está por dentro aí dos bastidores. Ele disse que a Apple vem conversando com pessoas aqui no Brasil para produzir o seu primeiro conteúdo nacional. A gente não sabe que conteúdo é esse, então provavelmente ainda está bem no início ali das negociações, talvez com algum estúdio daqui do Brasil, talvez com os atores daqui. Mas ele diz que a Apple quer fazer alguma coisa aqui no Brasil. É bem interessante, não é surpresa, porque o Apple TV Plus já tem alguns conteúdos de outros países fora Estados Unidos e Canadá, que é de onde vem a grande parte das séries do TV Plus. Acho que tem 2 séries israelenses atualmente, que é Tehran e Losing Alice. E que são séries que já tinham sido feitas para TV local de lá e a Apple comprou para fazer o streaming mundialmente. Então, talvez até seja uma possibilidade aqui no Brasil. A gente produz muita coisa aqui,
produzimos muitas séries. Se a gente pegar, acho que a Globo hoje tem várias séries que eles fazem já pensadas para streaming, para o Globoplay. E talvez, não duvido da Apple comprar os direitos de uma dessas séries, comprar alguma coisa para passar no mundo inteiro. Tem várias possibilidades, mas o que a gente sabe é isso, que a Apple ela quer fazer algo no Brasil, e eu mesmo ouvi de outras pessoas que eles estão sim olhando aí para produzir um conteúdo local, gravado em português, bonitinho. Então, pode ser que, talvez não nos próximos meses, mas durante o próximo ano, a gente tenha novidades em relação a isso, com o primeiro conteúdo da Apple TV Plus gravado aqui no Brasil. E até faz sentido porque, como voltando agora ali no Luck, como eu falei, o Gregório do Vivier que dubla e tal, e a Apple tem dado uma atenção muito grande para isso, porque se você entrar no canal da Apple Brasil, eles fizeram vídeos com o Gregório, fizeram toda uma divulgação local, assim, que não é comum a Apple fazer com o Apple TV Plus aqui. Até eu mencionei também, eles fizeram uma publi com o Porta dos Fundos, então tem um vídeo lá no Porta dos Fundos divulgando o Apple TV Plus, que também é algo que eu nunca vi a Apple fazer. E dá pra ver então que existe um interesse no Brasil que está sendo ali levado um pouquinho mais a sério, e talvez já não vai ser mais uma surpresa a gente ganhar um conteúdo local. Se eu não me engano, o Apple TV Plus hoje ele tem 3% do market share de streamings no Brasil, segundo uma pesquisa da Just Watch. Não é, óbvio, um super número como o da Netflix, mas se você pensar que o Apple TV Plus é super novo e tá aí há pouco tempo, e mesmo nos Estados Unidos o market share deles é 6%, está em torno aí de 6%, eles vêm crescendo aos pouquinhos, devagar, mas tá crescendo. Acho que eles estão logo atrás do Star Plus da Disney, que tem 4%, então, embora 3% seja pouco, não é tão irrelevante assim. Então, talvez seja a aposta da Apple para conseguir ainda mais mercado, que é fazer o seu conteúdo nacional. E não podemos esquecer, eu estava procurando aqui, eu achei dados atualizados de 2020, então pode ter mudado um pouquinho. Mas para Netflix, por exemplo, né, que acho que é o maior indicador de pesquisa, porque a amostragem é gigantesca, eles são a plataforma mais assinada. Brasil era o segundo país com mais assinantes. Tinha Estados Unidos com 32% e logo em seguida vinha Brasil com 8,5%. Então, estrategicamente, seria muito importante eles conseguirem crescer bastante aqui com conteúdo original, né? E dando essa atenção que você disse, a dublagem e tudo mais, o Brasil já é um mercado gigantesco, o principal de dublagem do mundo, por fazer direitos e referência e tudo mais, e ter excelentes dubladores, então... estrategicamente seria muito importante ela conseguir crescer aqui, porque o mercado tem, né? Tendo só 3% de market share, por exemplo, do mercado inteiro de streaming aqui, e considerando esse dado da Netflix, que é o segundo, ou era pelo menos há 2 anos, o segundo maior país, tem muito espaço para crescer. Então, se conseguir emplacar um conteúdo bacana, vai ser bom para todo mundo, né? Para ela e para a gente, que vai ter mais coisa legal para assistir, né? Com certeza. Muito bem, agora eu quero falar rapidinho aqui sobre uma coisa. A gente falou, né, dos últimos 2 meses da Nordveg. Muito obrigado à Nordveg, que foi a patrocinadora aqui do lançamento do A Fonte. Ela fez o sorteio, como prometido, fez o sorteio do Kit Workplace, que tem o Deskpad de couro, que eu falei tanto sobre ele que eu comprei. Posso falar sobre ele aqui daqui a pouquinho, mas eu comprei, tô achando ótimo o Deskpad de couro, e também tinha o porta-cabos e tudo mais. E o vencedor, quem foi sorteado, usou o cupom A Fonte lá, e foi sorteado, foi o Francisco Júnior, que já tá sabendo, comemorou com a gente no Twitter que ele foi sorteado. Queria contar para vocês todos aqui. Parabéns pro Francisco e obrigado mais uma vez ao Nordveg por ter se disponibilizado não só patrocinar o A Fonte, mas também fazer esse sorteio, dar o brinde e valorizar ainda mais vocês. Obrigado para todo mundo que participou, que comprou alguma coisa com cupom, e também, claro, o Nordveg por ter feito isso pra gente. Que bacana, baita presente, hein? Então, eu tô apaixonado pelo meu... Fazia tempo que eu tava atrás de porque essa mesa que eu tenho... Eu publiquei no Twitter o meu Escritúdio finalmente pronto. Escritúdio 2.0, pronto, que é parecido eu vi. com o primeiro, né? Então, você viu que eu tô usando bem no meio aqui o Deskpad, que era uma coisa que fazia muito tempo que eu queria, que ornasse legal com a mesa. E esse aqui foi na mosca, é bem o que eu queria mesmo, o espaço dele bacana com o notebook. Comprei recentemente também o MX Master MX3, né, da Logitech, para editar mais rápido também os podcasts aqui do Gigahertz. Estou adorando e funcionou muito bem tudo junto. Pô, bacana. Eu vi mesmo a foto do teu estúdio. Tá profissional, hein? Tá vendo só?
E obrigado a todo mundo que escuta e que torna isso possível, né? Como eu comentei no área de transferência de trabalho, agora a Gigahertz é o meu trabalho principal, pedido de demissão do emprego que eu vinha trabalhando lá na agência com publicidade, para passar a me dedicar 100% a isso. E o primeiro passo é esse, né? Temos um ambiente profissional para fazer e gerar os conteúdos bacanas para vocês. Obrigado a todo mundo que permite que isso aconteça no Nordveg mais uma vez. E parabéns ao Francisco Júnior por ter sido o vencedor aí do sorteio. Parabéns, Francisco. Agora, uma coisa também que comentaram na última semana, você falou, né? A gente falou já algumas vezes sobre AirTags aqui, você também comentou que você teve o problema lá da sua mala ter sumido em Guarulhos, e o Jomar Magrave falou que ele estava ouvindo a fonte e enquanto ele está indo lá para a Apple Store buscar a AirTag dele, ou o AirTag dele, por influência do Felipe Espósito e sua mala perdida em Guarulhos, né? Que medo, ele falou. Pois é, eu lembro que acho que lá no primeiro episódio do A Fonte a gente ainda comentou de AirTag, falamos, é aquele negócio que é bom você ter, mas que você nunca quer usar. Aí chegou o dia em que eu precisei usar meu AirTag de verdade, não só pra fazer aquela gracinha de saber onde tá minha mala, mas eu com a minha cabeça no mundo da lua, aquela correria de aeroporto, tava lá, passei pelo raio-x e tal, aí falei, vou pra sala VIP. Na hora que eu fui subir pra sala VIP, porque eu coloquei a mão assim pra pegar a mala, cadê a minha mala? Aí falei, pronto. Aí já deu aquele desespero, eu falei, não, vamos abrir o Find My, vamos confiar que o AirTag funciona. Aí eu olhei lá, a mala tava perto, relativamente perto, tava no Terminal 2 ainda, segundo o mapinha. Aí já abri aquele Precision Find, saí correndo assim lá em Guarulhos com o celular apontando pra lá e pra cá, igual um doido. Achei a mala, eu esqueci ela no raio-x, aí guardaram lá pra mim, tava tudo certo. Mas aí eu falei, caramba, né, que legal ter esse negócio, porque se eu não tivesse o AirTag, eu ia ter que, sei lá, sair olhando em vários lugares, né. Aí ali não, eu abri o mapa, falei, ela tá aqui perto, então, né, vamos olhar por aqui. E aí chegou mais ou menos ali perto do raio-x do Terminal 2, pra quem sabe onde fica. Aí ele já apareceu a setinha na tela, daí já começa a apontar, já começa aquela vibração, falei, opa, tá chegando perto. E realmente estava lá, foi útil, então... Que bom que minha mala tinha um AirTag. Fica a dica aí, a gente nunca quer precisar usar, mas dessa vez eu precisei, foi um erro meu, mas foi bem útil porque me ajudou a achar a mala rapidinho, porque poderia ter sido um transtorno maior ou ter demorado bem mais tempo. Em questão de 2, 3 minutinhos ali eu cheguei na minha mala. Bom, eu também já fiz a mesma coisa. Passei a mochila no raio-x, fui embora e esqueci a mochila lá no lugar de coleta do raio-x. Viagem é complicada. Eu acho que, especialmente para viagem, essas coisas são úteis porque a gente fica mais distraído em viagem, né? Tanto estímulo diferente e novo, sai tanto do nosso dia a dia. Aeroporto é um monte de coisa, protocolo, um monte de gente passando, você tem que prestar atenção, né? Então, é muita coisa distraindo, né? Em viagem também. Em viagem... Você está num ambiente em que 100% dos estímulos são novos. Você está andando na rua, uma rua que você não conhece, pessoas que você não conhece, está tentando achar um lugar para ir e tudo mais. Então, a gente fica mais distraído mesmo, né? Então, é muito importante, eu acho, ter uma coisa dessas. Importante não, é muito útil, eu acho, ter uma coisa dessas em viagem, porque a maior oportunidade que a gente tem de perder e de usar isso aí vai ser em viagem, né? Com certeza. É o que eu já tinha dito. Para mim, o maior uso dos AirTags... maior, né, onde eles brilham é em mala, é colocar em mala para viagem, porque realmente é um momento em que a gente tá confuso, tá distraído, tem um monte de coisa na cabeça, né, você tá ali passando pelo raio-x, aí tem procedimento de segurança, aí você tem que se preocupar com o seu voo, com o portão de embarque, é uma loucura, e nessa a gente acaba esquecendo, perde as coisas, e tá aí o meu exemplo, realmente eu esqueci a mala lá, não fazia ideia de onde estava. Abri o Find My, rapidinho vi que a mala estava perto e cheguei já na localização certa e consegui recuperar a minha mala em questão de alguns minutos. Então, a gente compra o AirTag, a gente fala, mas talvez eu nunca vou usar. Se você não usar, que bom, mas olha aí, né? Eu poderia ter perdido minha mala com um monte de roupa dentro e graças ao AirTag consegui recuperar. Então, se você... tiver aí condições, compra aí um AirTag que algum dia talvez você acabe precisando usar mesmo não querendo e você vai preferir ter comprado o AirTag do que ter deixado pra lá. Isso num aeroporto, tudo bem, vai ter uma área de achados e perdidos, né? Dependendo do que você perder, paciência, não vai achar nunca mais, mas uma mala... Você volta lá, mas se você estiver viajando, né? Você foi num restaurante, saiu, foi embora,
passou não sei onde, aí você deu conta que a mochila tá pronto, né? Você não vai lembrar de onde você deixou a mochila, nunca mais vai achar, né? Então, no aeroporto ainda tem a chance de recuperar, mas no dia a dia, né? Tá numa cidade que você não conhece, em outro país, sei lá, a chance de recuperar uma mochila perdida com AirTag vai ser um pouco maior, mesmo porque seu prazo para recuperar é limitado, né? Você tem 3, 4 dias, depois você vai embora e pronto, né? E danou-se de vez. Exatamente. E é legal porque os AirTags, eles não só deixam você rastrear, como eles também avisam que você deixou algo para trás. Então eu também recebi eu não tinha me tocado, mas a hora que eu tirei o celular já tava lá na tela, assim, mala de mão e deixada para trás há tantos minutos. Uhum. Então você recebe essas mensagens não só para o AirTag, mas também para alguns acessórios da Apple que são compatíveis. Então você pode programar isso nos AirPods, se você esquecer os AirPods ele avisa. Acho que até no próprio iPad, Mac, se você esquecer para trás, você recebe um alerta no iPhone. Então é bem legal ver que esse recurso funciona mesmo e que ele pode ser bem útil para quando a gente tem esses momentos assim de surto que a gente esquece as coisas para trás. E esse alerta de que você deixou o iPhone para trás é bem assustador. Você pode saber que você deixou para trás, a hora que chega o alerta ainda assusta. Né? Esse fim de semana eu fui correr, teve uma corrida aqui em São José dos Campos, corrida de rua assim, fui correr com o meu irmão e não vou correr com o iPhone na mão, no bolso, deixo no carro, né? Deixei o iPhone no carro, andei 1 minuto e apareceu o alerta. Seu iPhone tá sem você. Eu falei, meu Deus, meu iPhone... Não, tá no carro, tá tudo bem, eu sei que tá no carro. Mas a hora que chega o aviso, dá sempre um sustinho, né? A gente já assusta, né? Quer dizer que tá funcionando, né? Quer dizer que tá funcionando. O dia que você precisar mesmo, tá lá. Exatamente. Muito bem, agora eu quero falar... A gente comentou sobre os indícios que você encontrou na semana passada sobre a tela sempre ligada do iPhone, né, os próximos iPhones. Nada confirmado ainda, mas basicamente confirmado a essa altura, né? E você reportou sobre uma novidade não, né? Mais um indício, na verdade, sobre isso, que tem a ver com o Xcode. Quero falar sobre isso, mas antes quero agradecer ao Text Expander, que está patrocinando mais uma vez aqui a fonte da Gigahertz. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis que eu uso de produtividade no Mac. Ele tem para Windows também, tem para Chrome, iPhone, iPad, vai ter para Android em breve, que eles estavam com beta, então logo deve pintar para Android também. E é basicamente você poupar vida. Você cadastra pequenos atalhos de textos e quando você digita o atalho, ele troca pelo texto completo. Então, se você escreve e-mails que tem que ser sempre a mesma informação, trocando uma ou outra variável, você cadastra o texto, inclusive o espaço para colocar a variável, se as variáveis são fixas. Por exemplo, eu tenho aqui o texto de patrocínio do Text Expander e o código, depende do podcast, tem um código diferente. Eu tenho o texto bonitinho pronto ali e aparece um menuzinho para eu colocar o código dependendo do podcast que a gente vai gravar. O Lucas Leb, que escuta aqui A Fonte, mas falou sobre isso no área de trabalho, ele cadastrou os snippets das vendas que ele tem no Mercado Livre. Ele, aquela coisa assim, a pergunta, sempre chega a pergunta, escuta, você troca seu iPhone por uma Coca sem gás, eu perdi a tampa, mas a Coca, quando você me volta, né? Não, eu só estou vendendo, o preço é esse, o preço final. Então já cadastra ali, o preço é esse, o preço final, pronto. Não tem que escrever isso toda vez. E funciona também para nome, endereço, e-mail, telefone, até para evitar de você digitar o seu telefone errado sem perceber no cadastro, por exemplo, não receber um código de verificação. Então, ele é útil para várias situações de você digitar qualquer coisa grande ou pequena. E a coisa mais bacana é que quem é um ouvinte aqui do A Fonte tem um desconto para assinar de 20%, inclusive, para assinar o plano anual. Para conseguir esse desconto, você faz o seguinte, vai em textexpander.com/afonte. Olha que fácil. Tem link na descrição também, se você preferir. Com esse link, você consegue 20% de desconto no plano anual, então você economiza grana, o que é sempre bom. Você economiza tempo, inclusive ao final da semana, eles mandam um resumo de quanto tempo você poupou com os snippets que você expandiu, querido. Text expandindo, você expandiu os textos ali, para mim, sempre, dependendo de qual ocupada foi a semana, são algumas horas que ele poupa de trabalho, de texto, de digitação. Então, é muito útil e, claro, além disso tudo, você também ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, textexpander.com/afonte. Muito obrigado, Text Expander, pelo patrocínio mais uma vez aqui do A Fonte e pelo apoio também a toda a Gigahertz. Valeu, Text Expander, pelo apoio ao A Fonte. Vamos lá, você saiu um beta novo do Xcode 14, né? Recentemente, junto com a leva de betas do iOS, iPadOS e tudo mais, né? Isso, beta 4. Isso, você encontrou um indício a mais da tela sempre ligada, que deve chegar para o iPhone 14 Pro agora, lá dentro do Xcode. É isso mesmo. Já tem vários indícios dessa altura. Desde o primeiro beta a gente vem encontrando referências nos códigos.
Aí teve aquela questão do wallpaper pronto pro modo Always On que a gente tinha encontrado. E agora o próprio simulador do iPhone, para quem é de fora entender. O Xcode é o aplicativo, a plataforma que você usa para criar aplicativos para iOS e para macOS. E dentro dele você tem um simulador do iPhone que você consegue rodar o sistema do iPhone e do iPad dentro do seu Mac, para você não ter que ficar toda hora ali pegando um dispositivo real, para ser mais fácil de você testar e tudo mais. E dentro desse simulador, no último beta, tem o modo Always On. Claro que ele não está lá disponível para todo mundo, mas a gente deu um jeito de ativar isso por baixo dos panos. E realmente funciona. Você aperta lá o botãozinho para simular que você está desligando a tela, ele apaga o fundo, deixa o fundo mais apagado e o relógio fica ali mostrando que é basicamente o modo Always On. E se tá ali é porque, né, a Apple tá realmente trabalhando nisso. E se isso não está disponível no iPhone 13 é porque provavelmente a Apple está aguardando isso para os novos iPhones 14, como a gente já vem comentando aí. Tudo indica que o modo Always On será exclusivo do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, porque esses aparelhos terão uma nova tela em que a frequência varia de 120 Hz até 1 Hz, enquanto a frequência da tela do iPhone 13 Pro varia de 120 a 10 Hz. Então essa diferença aí de 10 para 1 Hz seria o que a Apple utilizaria de argumento para deixar o recurso exclusivo aos novos modelos, já que isso teoricamente deve economizar mais bateria quando você mantém ali parte da tela acesa o tempo todo. Mas está aí mais um indício de que o modo Always On provavelmente é real e é um dos novos recursos dos novos iPhones que a gente já deve ver no mês que vem, né? Verdade, né? Estamos em agosto. Teoricamente, com o evento em setembro, o lançamento de iPhones em setembro, sai junto enfim, seria no caso aqui o iOS 16. Eu achei curioso, na matéria, que vai estar o link aqui na descrição, tem um videozinho mostrando a ativação disso, né? E é curioso porque o comportamento dele é um pouquinho diferente, por exemplo, daquela tela com o peixe palhaço, né? Acho que a tela escurece um pouco mais, mas acho que é caso a caso, depende do wallpaper, o comportamento dela fica um pouco diferente, né? Como é que fica esse modo dela dormindo mais acordada? Exatamente. Aqui o comportamento é um pouquinho diferente. Mas acho que também tem a possibilidade da própria Apple estar experimentando várias formas, porque, né, vale lembrar, a gente ainda está num beta, então provavelmente eles ainda estão vendo, vamos ver desse jeito aqui, vamos ver se isso aqui fica melhor, se tudo preto fica melhor, então talvez ainda não tenha uma decisão final sobre isso, e lá em setembro a gente vai ver o que realmente eles escolheram para ser o comportamento oficial, mas dá para ver que eles estão trabalhando ainda em cima disso, que eles estão testando várias formas de fazer o Always On no iPhone acontecer. E a gente fica com tanto cuidado de falar sobre isso, que deve chegar, deve ter e tudo mais. Eu acho que o jeito de resumir a situação é, o Always On já existe. Se isso pode acontecer dele não ser lançado por algum motivo, mas que ele está lá, e a estrutura, né, do jeito que ele está sendo estruturado, parece que está evoluindo para poder lançar isso aí. Então, não é uma suspeita de que ele não vai ser lançado, mas sempre que a gente falar sobre isso, né, tem um indício, é assim, tá preparando e tal, é porque pode acontecer de isso ser engavetado e a gente nunca mais escutar falar, né? Assim, não vou lembrar de cabeça agora, mas como já aconteceu com alguns recursos, né? Então, vale sempre levar isso na hora de ter expectativas aí pro lançamento de qualquer coisa. Né? Com certeza. Não é porque tá ali que a gente tem várias evidências que vai ser lançado agora. É óbvio que a gente tem ouvido de várias fontes que o Always On vai acontecer, que é algo que a Apple quer usar como marketing do novo iPhone 14 Pro, até porque ele não vai ter tanta novidade assim, então você ter ali a tela diferente com o Always On é um grande diferencial, mas sempre tem a possibilidade da Apple adiar o recurso, remover o recurso, porque é algo que não foi anunciado oficialmente, tá ali, a gente descobriu, mas a Apple nunca anunciou isso, então se eles não anunciarem, né, nunca aconteceu. É o caso, por exemplo, dos AirTags, que eles foram descobertos dentro do sistema quase 2 anos antes do anúncio oficial do produto. Aí todo mundo ficava tipo, mas e a Apple cancelou os AirTags? A Apple adiou os AirTags? Mas teoricamente nunca foi nem anunciado, né? Então não tem como ela ter cancelado ou ter adiado. Diferente do AirPower, que realmente foi um negócio que anunciaram, fizeram marketing e aí não deu certo e tiveram que cancelar. Então acontece isso da gente encontrar coisas no sistema que só se tornam realidade 1, 2 anos depois, porque
eles vêm trabalhando isso aos poucos. Inclusive, esse sistema de wallpapers que a gente tem hoje no iOS 16, em que você tem ali várias coleções, que você pode colocar um efeito de desfoque na tela de início e tudo mais, esse sistema, o 95Mac viu ele pela primeira vez em 2020, num beta interno do iOS 14 que a gente teve acesso. Esse sistema de wallpaper já existia nesse beta, e aí no iOS 14 final, obviamente, a gente não viu isso, era o wallpaper que a gente conhecia, mas já mostra que a Apple ela trabalha em cima das coisas com muita antecedência. Então, desde 2020, eles já estavam desenvolvendo essa nova lock screen que a gente tem hoje, só que naquela época não estava pronto, eles tiraram. Quem usou o beta normal e a versão final do iOS 14 nunca viu isso. A gente viu porque a gente teve acesso à versão interna do sistema. E aí tá de volta hoje esse sistema mais refinado, claro, com mais coisas. Mas pode ser a mesma coisa, né? A gente tá vendo aqui algo que a Apple fala, não ficou do jeito que a gente queria, vamos deixar para outro ano. E acontece, mas eu acredito que vai ter Always On sim no iPhone 14 Pro. Eu tava pensando sobre essa que nem aconteceu também com o AirPower, né? E tem uma outra questão também que é de patentes, né? Quando a Apple patenteia alguma coisa, vai chegar, não necessariamente. Às vezes uma patente que ela é feita unicamente para estar engavetada e ela ter a patente e se proteger estrategicamente de alguma coisa. De novo, não é esse caso aqui, mas eu lembrei que é outro exemplo também de coisas que a gente vê. A patente vira notícia e o pessoal já confirma uma função que nem existe, não foi anunciada ainda, porque viu que a Apple patenteou alguma coisa. É que nem, sei lá, carregamento por indução com trackpad. A Apple tem essa patente, né? Não quer dizer que os próximos Macs vão chegar com isso aí, né? Exatamente. Muito bem, agora um outro jeito também de um recurso ser adiado e não ser lançado e chegar mais pra frente é adiar o sistema inteiro, né? Que é o rumor que pintou na semana passada, publicado pelo Mark Gurman, eu acho, de que, de acordo com as fontes que ele tem, não sei se você escutou alguma coisa sobre isso também, você pode falar sobre isso, que a Apple deve adiar o lançamento do iPadOS 16 para outubro. Apesar do iOS 16 estar ainda com a expectativa de lançamento para setembro, como a gente comentou. Mas você escutou alguma coisa sobre isso? É um rumor que faz sentido para você? Olha, eu não duvido que aconteça, mas ao mesmo tempo, o próprio Gurman, ele diz que, acho que isso não, a Apple ainda não bateu o martelo sobre isso, porque isso pode trazer várias complicações para os usuários. Acho que faz uns 2 anos, uns 2, 3 anos, foi no iOS 13, se eu não me engano, foi a primeira versão que teve o nome iPadOS. Ele chegou assim em questão de 1 semana depois da versão para iPhone. E isso já foi suficiente para causar um mini caos. Porque o que acontece? Quando os betas existem para que os desenvolvedores adaptem seus aplicativos para a nova versão, não só em questão de fazer funcionar, às vezes tem um bug e trava, mas para que eles coloquem as novas APIs, para que eles adotem os novos recursos. E apesar de terem um nome diferente, o iOS e o iPadOS são o mesmo sistema operacional. Eles dividem as mesmas coisas e dividem os mesmos aplicativos. Então vamos supor que o desenvolvedor ele lance o seu aplicativo pronto para o iOS 16, com as APIs do iOS 16, aí ele lança na App Store essa atualização. Corre o risco desse aplicativo não rodar no iPad, porque ele está lançando, né, uma versão nova do app, que tem APIs novas, que vão ter no iPhone em setembro, mas que não vão ter no iPad já logo de cara em setembro. E aí você pode criar incompatibilidades até com os próprios recursos. Por exemplo, o editar a mensagem do iMessage ou desenviar a mensagem do iMessage precisa do iOS 16. E aí você vai ter pessoas que têm um iPhone e um iPad em casa, que no iPhone o recurso funciona e no iPad não funciona. Então, se você adia o iPadOS para outubro, você vai ter uma janela de 1 mês em que você vai ter problema com aplicativos e problema com o próprio recurso da Apple que funciona em um aparelho e outro não. Fica aquela coisa meio estranha. Ao mesmo tempo, eu não duvido que a Apple faça isso. Por quê? Porque primeiro que eles já fazem isso com o macOS. Se a gente pegar aí nos anos anteriores, o macOS ele sempre sai em outubro, porque geralmente a Apple lança novos Macs em outubro ou novembro, então ela segura o macOS por mais tempo, dá aquela refinada maior, aproveita para preparar o sistema para os novos Macs. E como a gente tem rumores de novos iPads nesse ano, pode ser que, né, a Apple tenha pensado nisso lá, já que a gente vai ter iPad talvez em outubro, vamos segurar o iPadOS, vamos melhorar ele para deixar para depois. Então, não duvido que aconteça, mas isso pode sim
ser um pouco confuso e dar problema tanto para desenvolvedor e para os próprios usuários. É sempre arriscado. Existe aquela coisa, e já faz bastante tempo que tem essa discussão, de que não é a atenção à qualidade, tem discussão sobre isso também, mas o meu ponto aqui é assim, tem sido cada vez mais frequente a gente ver algumas decisões da Apple de que vai causar o que eu falei que são dores temporárias, que depois que lançar o iPad, em novembro todo mundo esqueceu, que passou um mês com o negócio, né, o lançamento do iOS, e no iPadOS não funcionava, você editava uma mensagem, aparecia lá a mensagem editada, chegava a mensagem de novo, e aí no mês seguinte lançou, todo mundo esquece que isso aconteceu. Mas tem o meme de produção audiovisual, assim, we'll fix it in post, né, a gente grava aqui como dá e depois a gente arruma no computador. Parece um pouco disso. Não, depois a gente lança assim e depois a gente arruma, ou então não lança um e não lança o outro, depois na hora que lançar, a galera vai esquecer que foi assim. Não vejo um grande problema, eu acho curioso a Apple, teoricamente pelo menos, tomar essa decisão. Não é um grande problema porque você tem hoje, por exemplo, um monte de gente usando beta num dispositivo e não usando no outro, até paridade de função, de novo, exemplo do iMessage, né? Se a gente trocar a mensagem no iMessage, você edita a mensagem, para mim ela aparece só, né? Ela está editada. Ou se você desenviar a mensagem, isso funciona, mas se eu receber isso num dispositivo que não está o beta rodando, não vai funcionar, né? Apple Watch, por exemplo, não funciona. Então, mas né, não é um grande problema, né? No dia a dia isso não atrapalha tanto. Tudo bem que poderia, se for uma mensagem que você precisa muito que ela seja desenviada, aí você cai no fim das contas na situação como tem sido no iMessage nos últimos, 10 anos. Não funciona. Então, não funciona no iMessage, mas a funcionalidade, não tem acesso a essa funcionalidade. Mas do jeito que você está testando o iPadOS, imagino que sim, né? Sim, sim. Do jeito que ele tá, você consegue ver um motivo pelo qual a Apple adiaria ele em um mês? Então, aí entra uma outra questão que o próprio Mark Gurman chegou a comentar. Porque eu tô testando o iPadOS 16 de mentirinha, porque o meu iPad não tem chip M1. Então eu chamo ele de iPadOS 16 de mentirinha porque não mudou nada. Ganhei um aplicativo de tempo e é isso. É absolutamente o iPadOS 15 com um aplicativo de tempo. Não tem nada de novo nesse sistema. Uhum. Então pra mim ele tá normal. O que o Mark Gurman disse é que a Apple não está satisfeita com o Stage Manager, que é aquele recurso que traz janelas para o iPad, que muda multitarefas. Então, segundo o Gurman e segundo vários usuários que têm utilizado o beta nos iPads com chip M1, o Stage Manager realmente ele tem bastante problema. Os aplicativos de terceiros, principalmente, eles não se adaptam bem ao recurso, porque você consegue, né, redimensionar, como se fosse uma janela mesmo, então ainda tem esse problema. Tem problema de desempenho com o Stage Manager, então parece que a Apple não está contente, tanto que o Stage Manager ele não é o padrão do iPadOS para quem tem um iPad com chip M1, então você precisa ativar ele manualmente lá na central de controle, então fica até escondido, o que já mostra que a Apple entendeu que o recurso ele não está pronto para todo mundo, porque a gente conhece a Apple, quando ela acredita em algo, ela vai lá e enfia para todo mundo, e é esse problema de quem não gostou. E o Stage Manager não, já veio escondidinho ali, com um botãozinho na central de controle, meio no estilo do Safari novo, que naquela época eles lançaram, tentaram enfiar para todo mundo, o povo não gostou, eles reverteram e colocaram um botãozinho para quem queria. Uhum. Mesma coisa agora, então parece que esse é a principal questão, né? O Gurman até diz que um dos problemas para a Apple é o fato do Stage Manager não estar disponível em quase nenhum modelo de iPad, porque isso gerou reclamações e os próprios desenvolvedores não têm como testar o recurso, porque pouquíssimos, né, devem ter um iPad com M1 a essa altura, porque a Apple acabou de lançar o Air com M1, até então era só o Pro. E vários desenvolvedores reclamam que eles não conseguem saber como que o aplicativo está se comportando no Stage Manager porque eles não têm um iPad compatível. Então, talvez a Apple esteja repensando a questão da compatibilidade, como a gente já comentou em outros episódios. Ou talvez eles estejam segurando até outubro, porque daí eles vão lançar pelo menos 2 novos iPads. A gente vai até comentar, tem rumor de iPad Pro e tem rumor de iPad de 10ª geração. Então eles vão segurar para falar, olha, estamos lançando os novos iPads que já suporta Stage Manager. Então não é mais só o iPad Pro e o iPad Air, tem outros iPads aqui novos que funcionam também. É uma possibilidade, mas tudo indica que o principal motivo
desse atraso, suposto atraso no iPadOS 16, é o Stage Manager, que é o principal recurso da atualização, e que se ele não estiver funcionando direito, aí fica feio pra Apple, né? Isso de lançar outros iPads é o que a gente comentou que ia acabar acontecendo de novo. Outra dor temporária, né? Daqui a 1 ano, daqui a 2, tem um monte de iPad com um monte de modelo que isso aí funciona. Claro que pra gente a gente vai ter que comprar, ter que pôr a mão no bolso pra conseguir usar, o que é chato, era mais legal ter acesso à função com um dispositivo que todo mundo já tem, mas ainda assim, de um certo ponto para frente, isso vira um problema estratégico para a Apple para desenvolvimento, né? Porque o pessoal não tem nem acesso ao hardware para poder fazer. E não é uma coisa que dá para o desenvolvedor simular muito no Xcode, porque é interação com o sistema e outros aplicativos abertos no dia a dia de uso, né? Não é só a caixinha do desenvolvimento do aplicativo daquele desenvolvedor específico, né? Exatamente, porque você tem que testar ali num ambiente real, ver como se comporta, e é justamente aí que está o problema. Na hora que você coloca num dispositivo real e começa a abrir vários aplicativos de terceiros e aí redimensionar, mudar o tamanho, tá dando problema. E tá dando problema porque, né, os desenvolvedores não têm iPad com M1 para testar, são poucos que tem, alguns desenvolvedores até já foram atrás de comprar, mas não é todo mundo que tem condição para isso. E aí o resultado é o recurso não funciona como esperado. E diz o Mark Gurman que esse seria aí o principal motivo da Apple segurar o iPadOS 16 para dar mais tempo de refinar o Stage Manager, talvez até para dar mais tempo dos próprios desenvolvedores refinarem seus aplicativos pro iPad. Mas para quem não tem um iPad com M1, a atualização tá bem ok, até porque não mudou nada. O grande destaque é o Stage Manager, recurso que eu não me surpreenderia se fosse adiado, porque a gente já viu em outros anos a Apple adiando recursos que já estavam disponíveis durante todo o beta, aí chega na versão final e fala, opa, isso aqui não tá pronto, vamos deixar para depois. Então eu não vou me surpreender se o Stage Manager sumir da versão final e voltar, tipo, num iPadOS 16.2.3 daqui a alguns meses. E uma última questão sobre isso também é que isso até refletiu, impactou nos resultados financeiros da Apple, é que os estoques de iPad estão muito baixos há muito tempo, porque ela não está conseguindo fazer no volume que a demanda está querendo, porque falta chip, aquilo tudo que todo mundo já sabe. Então, é mais um problema até de adoção das versões mais atuais do iPad. Mesmo quem quer comprar para poder desenvolver, às vezes, não, dependendo do modelo que quiser, não consegue, tá? Sei lá, 3 semanas, 5 semanas, 2 meses para receber, e aí já saíram os iPads novos, né, provavelmente. Que a gente já pode até comentar aqui, né? Vazaram 2 coisas sobre a atualização dos próximos iPads em geral, né? Do iPad normal saiu aqueles cards, aqueles renders 3D que mostram aparentemente que ele vai perder o fone de ouvido, né? Que aí vai reacender aquela polêmica do fone de ouvido, aquela coisa toda. Pergunta, um parênteses aqui, te faz falta o fone de ouvido? Não, a pergunta é, te fez falta quando saiu? Foi uma coisa que você... foi do time da galera que falou, não, absurdo, ou você já tinha talvez um fone Bluetooth, ou você só usou ali o Lightning mesmo e pronto, estava resolvido? Como é que foi pra você essa transição? Nunca me importei, porque eu já usava fone Bluetooth antes de tirarem a entrada. Eu já tinha fone da Beats, que era sem fio. Aí a Apple tirou a entrada, eu falei, beleza, já tenho fone sem fio, nunca fez falta pra mim. Daí logo depois eu comprei os AirPods e pra mim mudou tudo. Porque eu lembro, meu primeiro contato com os AirPods eu achava incrível, né? Tira da caixinha, conecta e tudo. Falei, o futuro é esse aqui. Eu sei que não faz parte da realidade de todo mundo, até porque a gente tá falando de um fone que custa, né, mais de R$1.000. Mas acho que hoje até contribuiu pra gente ter fones super baratinhos. Hoje você acha fone Bluetooth por R$100. Não vai ter uma qualidade super boa, mas você encontra fones Bluetooth com preços bem mais acessíveis. Então, a Apple ter forçado esse fim do P2 contribuiu para o mercado dar um jeito de popularizar mais o Bluetooth, e acho que o caminho é esse, pelo menos nos dispositivos de uso doméstico, eu diria, porque, claro, você tem ali o MacBook precisa ter um P2 porque isso é usado por equipamentos profissionais e tudo mais, aí entra outra história, mas no iPhone principalmente e no iPad de entrada, acho que não faz falta mais não. Beleza, então era só uma dúvida, porque eu gosto de perguntar para as pessoas isso, porque eu sou dessa equipe, assim, eu acho que na época eu nem tinha talvez o fone Bluetooth, mas ainda assim, tem que usar assim, então usa assim, e vambora. Mas enfim, saiu esse rumor de que o próximo iPad normal deve perder a entrada de fone de ouvido, e
curiosamente, o aspecto dele vai ser meio híbrido, né? Ele, pelo menos de acordo com esse design aqui, ele tem, na parte da frente você tem a parte de cima e de baixo com as bordas, o queixo e a testa são maiores, botão home, né? Só que se você olhar de costas e nas laterais, aí parece os iPads com a linguagem atual, né? Que são as laterais retas, até para poder encaixar o Apple Pencil ali e ele ficar carregando magneticamente, né? Que é o único jeito de carregar o Apple Pencil atual. Porque os iPads normais atuais, eles funcionam com os dois Apple Pencils ou só com a primeira geração? Não, os iPads novos funcionam só com o 2 e se você tiver o iPad de entrada novo, ele só funciona com o Apple Pencil 1. Isso, é o de entrada. Aí, isso, de entrada. Aí, mudando o design, você teria esse problema porque o Apple Pencil 1 não funciona nos iPads mais novos. Então, realmente, você precisaria do design novo para garantir que todos eles funcionem com o Apple Pencil 2. Que provavelmente a Apple até queira unificar isso para não ter que ficar vendendo mais duas versões diferentes do Apple Pencil. Ah, sim. Mas isso quebra um pouquinho, né? Olhando, eu vou deixar também... Aliás, sempre, toda notícia que a gente comenta tem link na descrição, mas essa especificamente vou citar, porque tem dá pra ver direitinho ali os 3Ds desse modelo, e ele quebra o argumento que eu tinha de que você tinha 2 níveis de preço, um com a linguagem velha e outro com a linguagem nova, né? Que basicamente as bordas ou gordinhas, né? Ou então retas, mas esse não. Esse é o iPad de entrada, mas ele adota a linguagem nova que por algum tempo a gente até achou que poderia ser a linguagem de coisas Pro. Não, deve ser a linguagem de coisas em geral da Apple e a transição para a linguagem visual dela vai ser mais para esse lado. E de costas ele parece um iPad, sei lá, um iPad Pro, um iPad mais moderno. Né? O curioso para mim nesse render é a tela, porque o 95Mac já havia revelado que a Apple ia lançar um iPad novo de entrada, então a gente tinha comentado que ele teria o chip A14, que ele teria 5G e que ele teria USB-C ao invés de Lightning. A gente não sabia nada sobre o design dele, mas a gente imaginou, por ter USB-C, é possível que a Apple vai colocar um novo design, porque o design velho, ele tem aquela questão do Apple Pencil, que ele carrega por Lightning. Se a Apple tira o Lightning, não tem como você carregar o Apple Pencil 1. Logo, ela deve usar o Apple Pencil 2, e para usar o Apple Pencil 2, você precisa de um novo design. Só que a gente não sabia nada sobre a tela especificamente, e agora parece que ele vai ter o design moderno, só que a tela vai continuar a mesma dos iPads de entrada, que é aquela tela, né, reta, sem os cantinhos arredondados e com borda grande ao redor. E até o render, pelo menos, mostra que ele vai continuar tendo um home button com Touch ID, ao invés de ter o Touch ID no botão liga-desliga, como é nos iPads, no iPad Air e no iPad Mini, nos modelos mais novos, claro. Então, é um iPad meio Frankenstein, né? Porque ele tem coisa do velho, tem coisa do novo. Talvez a Apple fez as contas ali e viu que ela economizaria mais mantendo a tela atual do que colocando também a tela que eles chamam de Liquid Retina, que é aquela tela que ela tem os cantinhos arredondados. Não duvido que isso possa ser provável, embora eu gostaria que a Apple fizesse um esforcinho para pelo menos colocar uma tela mais moderninha ali. Não precisa ter ProMotion, claro, não vai ser mini LED, mas que tenha pelo menos a tela do iPad Air, que não é uma super tela, mas é ali já naquele padrão que tem as bordas mais finas e tudo mais. E ficou olhando assim, o render tá estranho, mas vamos ver aí o que a Apple vai apresentar. Mas a essa altura já tá meio que certo que eles vão apresentar sim um novo iPad de entrada nos próximos meses. Resta descobrir agora se esse design que vazou é real, se ele é o design final, ou se a Apple ela vai ter alguma surpresa no quesito da tela. Eu penso que ela vai ter uma surpresa no quesito do preço, porque se você olha, o iPad básico, o iPad Boy que a gente chama, que é justamente esse que vazou esse design novo, ele parte de $329. O iPad Air, né, que ele é como se fosse o iPad Boy, só que com a linguagem visual moderna, então sem botão home e laterais retas, $600. Então já é quase o dobro, porque o Air ele é potente, né, e tudo mais, então... Mas ainda assim, ele é tipo o iPad normal, só que com a linguagem nova. Então, você colocando essa linguagem nova também nesse iPad, se eles fossem trocar a tela, certeza que ia aumentar o preço. Não trocando a tela, pode aumentar o preço mesmo assim, né? Porque a Apple tem gradativamente aumentado o preço das
coisas das opções e das versões mais básicas de produtos, e então não é até, eu acho mais provável aumentar do que não aumentar o preço nesse caso. Infelizmente eu também acho bem possível ter um aumento de preço, até pegando aí pelos últimos produtos da Apple. O MacBook Air, que custava $999, foi para $1.200. O iPhone SE custava $399, e aí a última versão já passou para $430, se eu não me engano, $450. Então, os produtos estão ficando mais caros, em parte, claro, é para compensar os problemas com fornecimento e tudo mais. Então, tá tendo escassez, tá faltando peça, tá faltando unidade, a Apple vai lá, deixa os produtos mais caros. Então, não vai ser uma surpresa ter um iPad que vai ganhar um design novo, embora com uma tela velha, ficar mais caro, até porque os outros iPads já ficaram mais caros. Então, tem uma diferença tão grande de preço entre o de entrada e o último Air que saiu, que provavelmente esse novo iPad Boi, ele deve custar aí pelo menos uns $350, sendo generoso ainda. Então, eu realmente acredito que pode haver sim um aumento de preço para esse iPad. E uma coisa que eu achei engraçada foi que nesse vazamento, que foi daquele site My Smart Price, que eles vazam umas coisas de vez em quando, né? Às vezes certo, às vezes não. Mas eles vazaram esse esquema em 3D do iPad, mas a entrada que deve ser USB-C, ela tá censurada, né? Tem uma marquinha vermelha ali, pra não dar pra ver dentro dela, que eu achei a coisa mais engraçada. Não pode ver que é USB-C. Então, né? Um vazamento pela metade. Eu achei bem engraçado. Agora, um outro vazamento também que pintou, e esse é sobre o iPad Pro, né? Que os rumores estão esquentando, o que quer dizer que logo, logo a gente deve ter novidades a respeito disso. É de uma, não uma funcionalidade, mas uma possibilidade técnica, que são os conectores da parte de trás ali, que eu sempre achei misterioso eles não terem sido tão explorados assim quanto a Apple poderia, até com terceiros e tudo mais. Então vazou uma informação sobre isso, mas antes de falar dela, quero agradecer o segundo patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Com a ExpressVPN você navega de um jeito mais seguro, especialmente se você se conecta em Wi-Fi públicos, se você depende disso. Ou a gente falou de viagem, né? Está no aeroporto, por exemplo, é bom usar uma VPN, especialmente se for num país que você não conhece, né? Especialmente se for um país em que tem questões governamentais aí envolvidas em ficar de olho no pessoal. Então, VPN é essencial nesse caso, e o bacana dela é que ela mantém a velocidade da conexão mesmo usando uma VPN. Então você consegue navegar do jeito seguro e rápido, o que é muito bacana, e também com a ExpressVPN você pode navegar como se você estivesse a partir dos coisas de, 100 países que eles oferecem, o que te dá acesso a internets que você não teria de outro jeito, né? Que nem quando você entra num site, por exemplo, você quer entrar no site americano, ele te redireciona para o site brasileiro, por quê? Porque, você está no Brasil, vou te mostrar o site brasileiro. Fala, não quero ver a sua loja americana. Não dá. Com o ExpressVPN, dá. Você coloca lá que está vindo, por exemplo, dos Estados Unidos e habilita conseguir acessar esse site. Serviços também de streaming, né? Netflix, por exemplo, você habilita a ExpressVPN e fala que está vindo do Japão, vai aparecer coisa lá que não tem na galeria que você consegue ver no Brasil, nos Estados Unidos, porque todos os serviços todos de streaming fazem isso, né? Tem ali até a parte de direito de distribuição, então deixa uma limitação geográfica, você elimina essa limitação geográfica com a ExpressVPN. Então, para navegar do jeito totalmente criptografado, seguro, rápido, e aí te abre mais possibilidades para você poder acessar a internet, além de tudo com desconto também, bem bacana para ouvintes aqui do A Fonte, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/afonte, também tem link aqui na descrição. Por esse link, você experimenta por 30 dias sem colocar a mão no bolso. Aí, se você assinar o plano anual, por 3 meses, você depois disso também não vai colocar a mão no bolso. E aí, só do 4º mês em diante, você paga o seu plano anual. Então, acessa lá, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Muitíssimo obrigado, ExpressVPN. Vamos lá, o Mekio Takara, esse sim costuma acertar bastante, vazou que aparentemente a geração nova do iPad Pro vai contar com aquele conectorzinho de 4 pinos, né? Só que 2 conectores em 2 lugares diferentes, né? Para você poder talvez usar ele de lado e de pé, conectado a um teclado, coisa assim, é mais ou menos isso? Pelo que eles dizem, sim. Então o iPad ele teria um novo conector de 4 pinos em 2 posições diferentes, o que é um pouco diferente, né? É bem estranho de pensar. Mas esse blog ele costuma ter boas fontes dentro ali dos fornecedores da Apple também.
E no passado eles já estiveram certos sobre muita coisa, então é uma informação a ser considerada. Ao mesmo tempo, é um pouco estranho pensar, né? Por que a Apple colocaria 2 conectores em lados diferentes? O que ela está planejando? Será que é um novo acessório? Será que vão abrir novas possibilidades? Até porque agora com o iPadOS 16, os desenvolvedores podem, pela primeira vez, criar drivers para o iPad. Então, algo que você já tem no computador, né? Você tem, por exemplo, um microfone USB, e aí você cria um driver para que aquele microfone funcione no computador. E no iPad você não tem isso. Se o acessório não tem driver, você conecta no iPad, nada acontece porque ele não tem o software necessário para reconhecer aquele aparelho. Agora, no iPadOS 16, você pode criar drivers para diversas coisas para reconhecer esses acessórios no iPad. Então, talvez essa porta vai permitir que as pessoas criem novos tipos de acessórios para o iPad. A gente não sabe, é realmente um mistério, mas eles apostam com esse rumor aí na chegada de uma nova porta que talvez possa substituir o atual Smart Connector, que são aquelas 3 bolinhas atrás do iPad que conecta o teclado ao iPad para que você não precise de alimentação no teclado e tudo mais. Pode ser que substitua isso, pode ser que seja para alguma coisa nova, ou pode ser que também isso nem venha a ser lançado, talvez seja alguma coisa interna da Apple, né? O Apple Watch, por exemplo, tem uma portinha escondida que está ali, está nos produtos que a gente usa, né, nos produtos finais, mas que não é uma porta que serve para nada para gente. A Apple usa para diagnóstico, mas ela fica ali escondida dentro do conector da pulseira, você nem consegue ver ela, você teria que tirar essa portinha, ela é tampada. Então pode ser algo assim, né? Pode ser uma porta de diagnóstico que a Apple inventou, não sei, enfim. Mas eles dizem que vai ter isso. Agora, fora essa questão das portas, a gente sabe que a Apple vem experimentando com o MagSafe no iPad. Então, talvez seja até isso. Talvez a Apple esteja planejando uma forma de trazer o MagSafe para o iPad. O 95 Mac já tinha ouvido há alguns meses que a Apple chegou a testar protótipos do iPad Pro com o MagSafe do iPhone, com aquele, a gente até brincou, né, o estetoscópio de carregador, que você encosta ele ali, provavelmente no logo da Apple atrás, e ele transmitiria energia sem fio. Então o próprio Mark Gurman já disse também, 95 Mac já ouviu, que a Apple vem experimentando formas de trazer carregamento por indução ao iPad. Então talvez esses conectores sejam isso. Talvez a Apple analisou e falou, o estetoscópio no iPad não vai ficar legal, né? Vamos fazer algo tipo do Mac, por exemplo. E é uma possibilidade, mas a gente realmente não sabe para que serve, para que vai servir, se é que isso vai existir, né? Esse novo conector de 4 pinos. Fica aí o mistério no ar. E você, Marcos, o que você acha que pode vir com esse novo conector? Quando saiu o Smart Connector lá, acho que foi do primeiro iPad Pro já, que já tinha ele, né? Isso. Que são 3 ou 4 pinzinhos também. Eu falei, nossa, isso vai ser muito legal, que vai abrir muitas possibilidades para acessórios, né? A galera que usa, né, ao invés de usar a webcam dele, usa uma webcam mais parruda, você conecta ali, ou coisa de som, flash, ring light, sei lá. Nada disso aconteceu, né? No próprio MagSafe mesmo, a quantidade de acessórios é bem limitada, mas eu achei que no iPad Pro, justamente por ser aquela coisa, o produto voltado para você que faz trabalho diferente, profissional, né? Era uma época que eles batiam muito no martelo de, você, muito na tecla de, o iPad Pro é perfeito para piloto de avião, ou para pessoa que faz a manutenção das turbinas que pega energia eólica. Eu falei, mas e eu que sento aqui no escritório e trabalho sentado na mesa, né? O iPad Pro comigo também. Então, eu achei que ia ter muito isso de acessórios, não rolou. Essa ideia de que você teria 2 conectores. Eu lembro que teve uma época que falaram que ia ter entrada Lightning na lateral para você poder usar a entrada Lightning ou no modo retrato ou paisagem, ter 2 também, que é claro que não aconteceu. Face ID, câmera também. Sempre tem rumor de que a Apple vai colocar o dobro de componentes de alguma coisa para você poder usar confortavelmente no modo retrato ou paisagem. Nunca acontece, né? Essa ideia de isso ser uma entrada, um MagSafe, eu olhei aqui, pelo menos no meu MacBook Pro 2015, que tem o MagSafe, é um conectorzinho que são 5 pinos, né? Eu não lembro se aquele que é um conector meio lateral, tipo uma flauta lateral, que é o conector lateralzinho, se ele também era de 5 pinos, eu acho que era. Então consegui imaginar algo assim, você conectar no teclado, por exemplo,
e energia, apesar de eu achar que a solução de você conectar o teclado na energia para isso, carregar o iPad é uma solução elegante e bacana, né, para você poder carregar o iPad para aquele teclado flutuante, que eu acho bem bonito também. Concordo que faz sentido isso finalmente ser o que vai abrir a possibilidade de acessórios, porque por dentro está sendo preparado, como você disse, para a parte de drivers. Mas abre a questão de, então eu teria que ter um microfone com esse conector. Os fabricantes, a Shure não vai começar a colocar esse conector só para você poder usar no iPad. Tem que comprar separado, é aquela coisa de você ter que comprar acessórios para fazer o negócio funcionar direito e versus isso funcionar do jeito que as pessoas já precisam e direto da caixa. Mas eu não sei, eu acho que eu estranho essa notícia porque eu acho que a gente comentou logo no comecinho do podcast sobre como a Apple está finalmente cada vez mais direcionando ou entendendo, enfim, dando o braço a torcer de que o uso do iPad é no modo paisagem, assim como o de um notebook, não é você segurar, né? Se você vai ler uma revista, ler um site, tudo bem, a pessoa segura como ela quiser, na verdade. Mas o segurar no modo retrato faz um pouco mais de sentido, né? A gente volta ao que a gente comentou na semana passada, eu acho, sobre como o Steve Jobs mostrou lá o primeiro iPad sentado na cadeira lá do Le Corbusier. Mas eu nunca acreditei muito nessa ideia de ter dois, né, no modo retrato de paisagem de nada. Esse rumor está aparecendo de novo, não sei, fico mais curioso aí para ser surpreendido pelo que a Apple vai abrir de possibilidade do que imaginar, porque sempre que a gente imagina o que pode ser, a gente imagina coisas que vão muito além do que a Apple parece estar disposta a fazer para a linha de iPad. Né? Pois é, exatamente. Particularmente, eu acho que pode ser algum protótipo interno de alguma ideia que a Apple teve que não vai ver a luz do dia, porque já existiram outros protótipos de iPad que tinha a porta dos dois lados. A gente tem até fotos desses protótipos, porque realmente a Apple sempre teve essa ideia de que você pode usar o iPad de várias posições, de vários lados, e que os dois lados teriam que ser compatíveis com acessórios. Então, existem protótipos para isso, mas na prática eles ficam estranhos, não é algo tão intuitivo assim, então eles descartam. Pode ser o caso, a Apple fez ali um protótipo com conector em cima, do lado, e aí a gente por fim nem vai ver isso porque já foi descartado, mas como talvez eles chegaram a produzir algumas unidades com essa porta para ver como é que funciona e tudo mais, aí acabou vazando. Mas eu acho que tem sim essa possibilidade de ser algo que nem vai ver a luz do dia, ou que vai ser um conector MagSafe, tipo do MacBook, né, que voltou agora pro MacBook Pro, pro MacBook Air, e talvez a Apple resolveu colocar um MagSafe de Mac no iPad. Tem várias possibilidades, mas essa tá bem estranha. E agora, outros rumores para esse iPad Pro basicamente dizem que ele vai ter o chip M2, o que não é nenhuma surpresa, o atual tem um M1, então seria a evolução natural. E é isso, porque a gente não espera uma grande mudança de design, ele deve continuar com o mesmo design da geração atual. Se tiver alguma outra melhoria, talvez seja em questão de câmera. A Apple sempre dá um tapa ali na câmera dos iPads, embora acho que poucas pessoas realmente usam a câmera do iPad para valer, mas a Apple sempre faz questão, principalmente no modelo Pro, que é o mais caro, então ela melhora a lente, né? Geralmente deixa ali um pouquinho mais perto da câmera dos iPhones da época, né? Dos iPhones mais modernos. Então, as atualizações do ano vão ser basicamente essas para o iPad Pro. Novo chip M2, talvez uma câmera atualizada e é isso que a gente sabe até agora. Não deve ser um ano de grandes novidades para o iPad Pro, porque ele já está meio que no auge dele, né? A questão do iPad agora, a gente volta no software, que é justamente, o iPad já tem um super hardware que precisa de um software que dê mais liberdade para os usuários, que é o caso que a Apple vem tentando agora com o Stage Manager, o iPadOS 16 que traz o suporte a drivers. Então, o destaque do ano é o iPadOS 16 e não os novos iPads em si. É isso aí. E um último rumor, esse é fresquinho, pintou nesse fim de semana, vai ser repercutido hoje ao longo dos próximos dias, lá da newsletter que veio do Mark Gurman, é que ele falou que a Apple está preparando um HomePod novo e alguns outros dispositivos de casa conectada. Ele detalha que eles seriam lançados aí fim de 2023, começo de 2024, ou seja, pelo menos um ano aí para frente, ou um ano e meio para frente aí para isso ser lançado, o que eu achei uma timeline meio esticada, né?
especialmente uma linha de produtos que já faz tempo que não vê grandes novidades, né? No ano passado saiu o HomePod pequeno colorido, e a última grande novidade dessa linha foi que a Apple matou, na verdade, o HomePod original. E o Gurman comentou que esse HomePod que ela está trabalhando seria mais próximo do HomePod original, high-end, aquela coisa, do que o HomePod pequenininho bolinha. E que, além disso, a Apple está trabalhando também em um dispositivo que já foi rumor no passado, né? Que era um iPad de cozinha com uma caixa de som misturada, uma coisa assim. Um outro que vai combinar Apple TV, câmera e HomePod também para usar na sala. E ele falou que desses 4, aparentemente, que a Apple está fazendo, talvez nem todos vejam a luz do dia, mas que ela está mexendo nisso aí, que eu não sei a sua impressão, mas a minha é essa. Já faz bastante tempo que essa divisão, vamos chamar assim, de casa conectada da Apple, ou está estagnada ou está patinando sem grandes novidades, ou às vezes até, não sei, ser estrategicamente interessante para a Apple tentar evoluir tão rápido isso, ou tentar lançar tantas opções para ver o que pega para investir ou não, né? É difícil acontecer, a gente vê acontecer como rolou com o HomePod, que ele foi lançado e saiu de linha em tempo meio recorde, né? O grande, não o pequeno. Pois é, a Apple, ela, pelo HomePod, ela não tem um histórico bom com produtos de casa, porque eles fizeram todo aquele, enfim, o marketing pesado, que era o super alto-falante da Apple e tudo mais. Não deu certo, não foi um sucesso de vendas, eles continuaram em tempo recorde. Aí ela veio com o HomePod Mini, que se saiu melhor, porque ele é mais barato, mas também não é nada demais. É um alto-falante inteligente, que tem um som ok e que custa $100, que continua sendo mais caro do que a concorrência e que até hoje não está disponível em vários lugares do mundo. O HomePod Mini está disponível só em alguns poucos países. Uhum. Eles vêm aí expandindo super lentamente, expandem para 3, 4 países por ano, que é muito pouco. Até hoje não tem no Brasil, por exemplo. E a linha de HomePod, né, fica aquela coisa, tá? A Apple vai lançar novo, vai ter mais HomePod, porque desde o HomePod Mini em 2020 a gente não tem mais novidades, além das cores novas. E, né, com essa timeline aí de até 2024 para esperar por uma atualização, né, de um novo HomePod é complicado. É difícil saber o que está acontecendo exatamente, mas talvez a própria Apple não acredite tanto assim nesse segmento, porque acho que eles tiram pelo HomePod. O HomePod, de novo, não é um produto de sucesso, não vende muito. O Mini vende um pouco mais porque é barato, mas ainda assim, perto dos competidores, tipo Alexa, é bem mais caro e mais burro, né? Porque tem Siri. Então, é difícil para a Apple conseguir esse mercado, justamente porque os competidores, eles têm, acho que, vantagens mais claras, tanto em preço e em funcionalidades. Uhum. Não é diferente do iPhone, que você consegue, tem coisas que justificam ele ter o preço que tem, seja porque as pessoas gostam do super hardware, da câmera. Espera aí que minha Siri acho que tá falando sozinha. Beleza. Aí tá. Falei da Siri ser burra, o que acontece? A minha Siri acionou sozinha aqui. É exatamente o exemplo aqui de produto que a Apple tá tentando empurrar para você com o HomePod. Então, a Apple, ela tem essa coisa de ela não consegue competir com outros produtos de aparelhos de casa, porque você tem concorrentes que são mais baratos, mais inteligentes, e aí você não tem o que vender o HomePod, porque, como eu estava falando, o iPhone, ele tem um apelo para você conseguir vender ele, justificar o preço dele, porque ele tem uma câmera premium, porque ele tem isso, porque o sistema. O HomePod é só um alto-falante que, para a pessoa que está comprando para grande massa, tanto faz a marca. A pessoa só quer ouvir a música, quer pedir para assistente tocar a música e que a música toque. Esse dia eu fui pedir para Siri tocar uma música, ela tocou outra, nada a ver, aí você já fica frustrado. Então, acho que a Apple tem muita coisa para resolver no software dela, principalmente com a Siri, antes de pensar em continuar expandindo o HomePod. Talvez até seja por isso, né? Eles sabem disso, eles sabem que o HomePod não tem apelo hoje, e embora eles estejam experimentando com vários modelos, várias possibilidades lá dentro, eles vão esperar talvez para ver se o próprio HomePod Mini dá mais certo antes de lançar outras coisas. Essa divisão de casa conectada, a gente já explorou como a Apple TV, por exemplo, é muito mais cara do que ela
Deveria não, a Apple cobra o quanto ela quiser, quem quiser comprar, que compre também, né? E, inclusive eu já falei, a minha eu tenho por sua causa, que você falou que tava com desconto bom outro dia no lugar, eu fui lá e comprei. Mas, usando, especialmente quem usa muito a Apple TV, consegue ver que ela é muito mais cara porque ela se propõe a fazer. Existe, por exemplo, aquela questão, se você vê os aplicativos mais baixados da Apple TV, o top 100, pelo menos 90% são streamers, né? Aplicativo de streaming de tudo quanto é coisa. Então, aquela crítica de que ela era um Netflix player, hoje ela é um streamer player, uma caixinha de você fazer streaming de trocentas plataformas diferentes, e a própria Apple percebeu que não ia ser o que ia sustentar um Apple TV Plus, por exemplo, porque hoje em dia você tem direto em TVs aplicativo da Apple TV Plus para poder direto numa TV da Samsung, da LG, né? Esse mercado de casa conectada para a Apple, né, ela tinha, por exemplo, os roteadores, os AirPort Extreme, AirPort Express e tudo mais, saiu desse mercado também. E olhando os outros fabricantes também de acessórios de casa conectada, a distribuição é sempre meio estranha, né? Você pega essas coisas do Google, por exemplo, o Home Nest lá, o Nest Hub, cada semana chama uma coisa diferente. Só em meia dúzia de países, nada disso chega aqui. HomePod até hoje não foi lançado aqui no Brasil. Então não sei se é uma coisa que a gente que gosta muito de tecnologia fala, poxa, devia ter, ou se não se falta mercado mesmo e a Apple tem os dados em mãos para saber que falta mercado e por isso não vale a pena investir tubos de dinheiro se vai dar para lançar em meia dúzia de países, correndo o risco de ter que cancelar o projeto 6 meses depois, 1 ano, 2, 3 depois, como foi o caso desse HomePod high-end, né? Então o software deixa, e Siri nem se fala, né? Bom, todo mundo sabe, não vou nem falar sobre a Siri, as possibilidades que ela tem, o que faltam nela para fazer isso funcionar direito. Se a Siri fosse não vou nem falar de um assistente, fosse um sistema confiável que pudesse ser o cérebro dessas coisas todas funcionando direito, ia ser perfeito. Aí daria para expandir essa linha com a confiança de que as pessoas vão comprar e ficar satisfeitas e até dispostas a pagar mais para ter uma experiência bacana, lisa, fluida. Mas você pede para colocar um negócio no mercado no lembrete. Ela fala que não conseguiu, fala, puxa, é o básico do básico do básico que foi mostrado em 2011, quando foi anunciada a Siri, até hoje, 10 anos, 11 anos depois, não funciona. Então, eu falei que ia falar, tô falando, mas é um problema, e por isso dá para entender. Mas esses produtos que o Gurman fala, ele voltou a falar, na verdade, que a Apple está investindo e pensando em fazer. Eu vejo esse mercado de dispositivos conectados, ele é interessante, mas é uma das coisas que nem dispositivo de saúde, Apple Watch, por exemplo. Você começa a ver o valor real quando você começa a usar. Então, a pessoa tem que estar disposta a fazer um test drive bem caro, talvez para devolver lá na frente se não gostar depois de um mês, mas aí você fala, poxa, saquei. A mesma coisa com caixinha conectada, display conectado, tem o display conectado esse do Google na cozinha e é ótimo. Às vezes para fazer uma consulta de uma receita ou toca uma música, tudo bem. Música pode ser qualquer caixinha, mas ainda assim são coisinhas, né? Você pede fazer uma conversão, você vê ali na hora, timer, né? Você bate o olho, você vê que faltam 3 minutos, não precisa perguntar. Então essas coisinhas são úteis mesmo, é um mercado bacana. Você vê, a Amazon segue investindo nisso, né? A Amazon acabou de lançar, ou vai lançar, um display enorme para você colocar na parede. Tipo, não sei quanto, umas 20 polegadas, não sei, um grandão para colocar na parede. Então é um mercado promissor, mas está todo mundo lançando em meia dúzia de países e acho que não decolou como a gente queria que decolasse para poder ter em mais lugares, todo mundo ter e usar e ver como é bacana. Ainda é um mercado que está engatinhando e acho que a Amazon é a que está na frente de todo mundo, mas ainda assim acho que é um nicho, né? Nem todo mundo viu o valor nesses produtos de casa conectada, principalmente aqui no Brasil, em que a gente não tem muitos acessórios para isso, porque você ter HomePod, ter esses produtos, é mais legal quando você tem acessórios como lâmpada inteligente, e aqui a gente não tem uma oferta tão grande disso, principalmente de produtos compatíveis com o HomeKit da Apple, o que torna a experiência ainda pior. Talvez agora com o Matter, que é o novo padrão que a Apple está desenvolvendo junto com a Samsung, com a Amazon, enfim, ela se juntou ali com várias empresas, criaram um padrão unificado que teoricamente vai permitir acessórios que funcionem entre todos os assistentes e todos os aplicativos de casa conectada. Aí, quem sabe, esse tipo de produto venha ganhar mais tração, venha ganhar mais visibilidade, mas no momento é realmente um segmento complicado e que eu acredito que a própria Apple vê que ainda não está na hora de lançar coisa nova, porque nem o que está no mercado hoje está indo para frente. Uhum. A Amazon é um caso à parte, né, de coisas conectadas, porque
tudo o que ela lança de coisa conectada é só para vender mais sabão em pó para os americanos que assinam Amazon Prime. Só. Né? 18 jeitos diferentes para falar para assistente dela comprar sabão em pó para chegar daqui a 8 horas na sua casa. É isso. Então, aquele monte de caixinha. Eles tinham aqueles... Lembra os botões? Acho que chamava Amazon Flash. Sim. Era um botão do, sei lá, do Tide. Não, um sabão em pó, não sei se é amaciante americano. Vai acabar, você aperta esse botão, ele só serve para isso. Era um botão com a cara do Tide, aperta, pronto. Vai chegar no dia seguinte lá, papel higiênico. Essas bobeirinhas, né? Então, o lance dela é 100% esse. E ela já faz tempo tá se fortalecendo cada vez mais nesse mercado. Comprou a Eero, que é a fabricante de roteadores e tecnologia mesh e tudo mais. Comprou a Ring, que é de campainha com câmera e conectada também. Acabou de anunciar a intenção de comprar a iRobot, que faz o Roomba, que eu acho difícil ter aprovação. O Roomba faz um mapa da sua casa. Quando ele está varrendo... Depois você pode olhar no aplicativo lá, ele faz um mapa bonitinho, inteiro da casa, faz a planta da casa, mostra onde tinha mais sujeira, onde tinha menos sujeira, e mostra os lugares onde o Wi-Fi está mais forte ou mais fraco. É uma função complementar dele que era legal de ter. Agora, a Amazon tendo um mapa da sua casa, de um lado, sabendo onde o Wi-Fi está forte ou está fraco, do outro, ela vende o roteador também, então ela sabe quantos dispositivos você tem conectados no roteador, quais são, que tipo de dado você consome, o volume de dados. Então ela está se fortalecendo muito há muito tempo nesse mercado e segue se fortalecendo. Então, volto a dizer, eu acho muito difícil aprovarem essa compra da iRobot por causa disso, porque aí ela vai ter todas as pontas de um mercado em que ela já está dominando, de forma justa ou não ela está dominando. Então tá todo mundo meio olhando para a Amazon, vendo o que funciona para tentar copiar, mas aí eu volto a pensar numa frase que acho que está na biografia do Steve Jobs, ele falando, acho que é com o Phil Schiller, que era algum produto, alguma linha de produtos que o Schiller falou, vamos fazer? E o Jobs falou, cara, a gente até ganharia o quê? 2 bilhões, mas a gente quer estar nesse mercado mesmo? Então a conta é diferente lá, né, para ver que tipo de projeto eles vão querer investir, né? Tudo bem que isso faz tempo, era quando o Jobs estava vivo e... certamente essa categoria que ele falou não no passado é uma das que ela está hoje, apesar de no livro não falar que categoria ou que produto que é esse. Mas a Amazon está nadando de braçada nisso aí e volta, né? Ecossistema, a Alexa que funciona. Você pergunta, ela responde, ela é muito mais aberta para se conectar a dispositivos de terceiros e aplicativos de terceiros, utilidades, os skills, né? Que fala que você desenvolve só um negocinho para ligar ali na Alexa, você poder usar. Então, tá todo mundo seguindo esse modelo dela. E eu gosto da ideia da Apple fazer mesmo coisa de cozinha, ou de sala aí, que é Apple TV, câmera, HomePod e tudo mais. Queria muito um roteador da Apple, né? Talvez já uma volta aí de um AirPort, uma coisa assim. Mas, sei lá, vamos ver. Vamos ter que esperar para ver. O que a gente sabe é o que o Gurman disse. Eles estão testando coisas, mas nenhum sinal de que essas coisas vão chegar ao público em breve. Pois é. No fim do ano que vem, a gente descobre se ele estava certo ou não. Ou se tem mais rumores só sobre isso que talvez vão ser em 2025. Exatamente. Enquanto isso não chega, vou só agradecer a todo mundo que esteve por aqui, acompanhou com a gente esse episódio. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio de hoje, vai em gigahertz.fm/afonte/9 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer também a ExpressVPN e Text Expander pelo patrocínio mais uma vez do A Fonte, a todo mundo que segue deixando reviews, avaliações, recomendações nas plataformas onde o A Fonte está disponível, que são todas. Muito obrigado a todos vocês. E Felipe, claro, obrigado mais uma vez por nos deixar melhor informados sobre o que está rolando aí nos bastidores da Apple. Obrigado, Marcos, e obrigado, audiência, por estar com a gente em mais um episódio do A Fonte. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar pelo @Felipe Espósito. Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz o Área de Trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio, e toda sexta-feira o Área de Transferência com o Bruno Casemiro, o Guilherme Rambo e o Coca, o Gustavo Faria. E fora da Gigahertz, apresento todas as tardes o podcast diário de segunda a sexta de tecnologia da Alura, que é o Bolha Dev, um noticiário bem bacana que se você não conhece, dá uma chance porque tá ficando cada vez mais legal. Mas é isso aí, o A Fonte tá de volta na semana que vem. Até lá. Um abraço e até o próximo episódio.